Fala galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? No vídeo de hoje, galera, nós iremos conversar sobre um vetor que é chamado vetor tangente unitário, galera. Primeiramente, vamos conversar sobre o que é esse vetor. Vejam só, bem aqui vamos supor que eu tenha uma curva, uma função vetorial R de t. Significa que o R ele está em função de t. E bem aqui, olha, gente, eu vou ter um vetor, olha. Bem aqui, olha, eu vou ter um vetor. Esse vetor bem aqui, eu vou chamar ele de R' de t. Esse R' de t, ele representa a primeira derivada. Tá certo, galera? Então, esse daqui é o que a gente chama de vetor tangente unitário, galera. Tá certo? Aí, vejam só. Quando eu calculo a primeira derivada desse meu vetor, eu divido ele pelo módulo, que é a norma do vetor. Quem é a norma desse vetor? É a raiz quadrada de cada elemento elevado à segunda potência. Então, bem aqui eu encontro a norma. Primeiro eu calculo a derivada, a primeira derivada, e depois eu divido ele pela norma, galera. Que é o que? A raiz quadrada de cada elemento elevado à segunda potência, galera. Tá certo? Esse daqui é o nosso chamado vetor tangente unitário, galera. Ok? Mas se esse meu vetor tangente ele é unitário, significa que esse vetor aqui ele tem tamanho 1, galera. Esse meu vetor tangente unitário ele tem tamanho 1, que no caso, se eu pedir para calcular o vetor tangente unitário, eu vou estar me referindo a um versor, que é um vetor, galera, de módulo 1. Tá certo? Então, eu trouxe um exemplozinho rapidinho para a gente fazer aqui, galera. Tá certo? Então, a gente tem aqui uma função R de t igual a 2 cosseno t, 2 seno t e 5t, galera. Vamos lá resolver isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Você vai derivar. Primeiro, você vai derivar. Vamos colocar aqui R' em função de t, que vai ser igual, olha, a primeira derivada. A derivada de cosseno é menos seno. Você coloca o menos na frente, vai ficar menos 2 seno t. A derivada de seno vai ser cosseno. Aí você coloca 2 cosseno t. E a derivada de 5t vai ser 5. Aí você fecha aqui. Esse símbolo aqui, galera, é para você diferenciar um ponto do espaço normal, por exemplo, um plano cartesiano, de um vetor, galera. Tá certo? Esse símbolo aqui ele é chamado de colchete angular. Tá certo, gente? Aí, agora que a gente encontrou a primeira derivada, a gente vai encontrar a norma desse vetor. A norma vai ser a raiz quadrada de cada elemento elevado à segunda potência, galera. Aí você coloca aqui a norma do vetor, que vai ser igual a raiz quadrada de cada elemento elevado à segunda potência. Aí vai ficar, olha, menos 2 seno t elevado ao quadrado mais 2 cosseno t elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Aí você fecha aqui a sua raiz. E bem aqui agora você vai resolver as operações. Lembre-se, base negativa elevada a expoente par vai ser positivo. Então aqui vai ficar 4 seno
a segunda t, mais 4 cosseno a segunda t, mais 25. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5. Aí você fecha aqui a sua raiz. E agora, esse 4 aqui, ele é um fator comum em evidência. Eu posso colocar esse 4 aqui, olha, em evidência. Então, vai ficar da seguinte forma. 4 que vai multiplicar seno a segunda mais cosseno a segunda mais 25. Fecha aqui a raiz. Aí você fala que, opa, essa fórmula aqui eu conheço. Essa fórmula aqui é a chamada identidade fundamental da trigonometria. Seno a segunda mais cosseno a segunda sempre vai ser igual a 1. Deixa eu colocar aqui para você. Sempre será igual a 1. Aí agora a gente vai achar a norma desse vetor aqui. Aí, olha, 4 vezes 1 vai ser 4. 4 mais 25, 29. Então, a gente obteve o resultado aqui de raiz quadrada de 29. No caso, obteve o resultado de raiz quadrada de 29, galera. Aí, agora que a gente encontrou a norma, a gente tem que dividir esse daqui pela norma do vetor que a gente acabou de encontrar. Então, esse vetor t maiúsculo de t vai ser... Deixa eu colocar aqui uma grande linha. Menos 2 seno t menos 2 seno t, 2 cosseno t e 5. E agora você tem que dividir por quem? Pela norma. Aí, separando cada termo, daqui vai ficar o seguinte, olha. T maiúsculo de tzinho vai ser igual a... Aí, ó, esse menos 2 seno aqui, 2, dividido por raiz quadrada de 29, que multiplica o seno t. Aí aqui, ó, você coloca uma vírgula para separar. 2 cosseno t dividido por raiz quadrada de 29 e agora a gente repete aqui, coloca 5 dividido por raiz quadrada de 29 e fecha o colchete angular. Tá certo, gente? Esse daqui é o meu chamado vetor tangente unitário. Então, recapitulando aqui, o que é o meu vetor tangente unitário? É quando eu tenho uma curva em função de r, só que a gente chama de função vetorial. E quando a gente calcula a primeira derivada desse carinha, a gente vai obter um vetor, que é o chamado r' de t. E esse vetor é chamado de vetor tangente unitário. Esse vetor aqui, ele tem tamanho 1, galera, tá certo? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Sobre vetor tangente unitário. E galera, até a nossa próxima aula, gente. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos.